Seja bem-vindo ao Cresce em 10 Minutos e hoje é Sermão da Montanha, parte 2. Solta a vinheta, editor! Hoje, como eu falei já na introdução do vídeo, é Sermão da Montanha, parte 2. Se você não assistiu a primeira parte, assiste, porque ela vai ser muito importante para aquilo que nós vamos falar hoje. Eu quero começar no capítulo 5 de Mateus, lendo a partir do verso 3. Ensinamento de Jesus para nós. Jesus vem dizendo o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Você é bem-aventurado quando acontece isso contra você, hein? Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Uma primeira coisa, o primeiro ensinamento que a gente tem que tirar disso aqui, que aqui Jesus vem nos trazendo princípios de justiça, a gente pode dizer assim, daqueles que são bem-aventurados. E o primeiro ensinamento, o primeiro entendimento que a gente tem que ter, que Jesus em nenhum momento aqui estava dizendo o seguinte: olha, você precisa fazer isso para conseguir a salvação. Não era isso que Jesus estava dizendo. Porque o apóstolo Paulo nos deixa claro em Efésios 2, a partir do verso 8, ele diz o seguinte: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. Isso é dom de Deus, pela graça. A salvação é graça, a salvação ela não é meritória. Então não é eu tentando ser manso, eu tentando ser pobre, eu tentando fazer tudo aquilo que está escrito nas bem-aventuranças que eu vou conquistar a salvação. Não era isso que Jesus estava dizendo, não era isso. Perceba que no vídeo passado eu disse para vocês que Jesus começou a falar com a multidão e os discípulos se aproximaram. Jesus estava falando para os seus discípulos, ainda antes da igreja ser formada, Jesus estava dizendo: olha, a minha igreja terá estas características. Tanto que Jesus termina dizendo: olha, vocês serão perseguidos. Jesus termina com a palavra profética. Ali Jesus estava profetizando de como seria a história da igreja. Olha, vocês serão perseguidos por causa do evangelho, por causa da minha palavra. Mas sempre que isso acontecer, alegrem-se, porque isso também aconteceu com os profetas que vieram antes de vocês. Antes de vocês, tiveram os profetas e teve a lei. E eles também, os profetas, também foram perseguidos. E isso vai acontecer com vocês. Por isso, perseguições e levantes são comuns na história da igreja. E a Bíblia nunca nos enganou dizendo que isso não aconteceria. Muito pelo contrário, o próprio Jesus nos disse que isso aconteceria. Mas Jesus nos disse que isso deveria ser motivo de alegria. Perceba que esse verso, Jesus ele vem virando, eu já disse isso no vídeo anterior, Jesus vem quebrando toda a lógica humana, toda a lógica humana. Jesus ele vem trazendo que perseguição é motivo de alegria, Jesus vem trazendo que o pobre que é bem-aventurado, que o manso é bem-aventurado, não aquele que luta pelas coisas. Entende? Jesus vem quebrando todos os conceitos. A gente não pode esquecer que ali aquela sociedade vivia sob o jugo do Império Romano, o maior império que a nossa sociedade já conheceu, a nossa humanidade já conheceu. Um império que se formou na base da força. O Império Romano se tornou aquilo que foi na base da força, da conquista na base da força. Jesus vem dizendo: não, o meu reino é muito maior do que esse. Sabe por quê? Porque meu reino não é comida, não é bebida, não se baseia na força nem em conquistas humanas, mas em coisas espirituais. É algo louco, diferente do que Jesus estava falando. É algo tão louco, tão diferente que a nossa mentezinha pequena, isso que a gente não pode se esquecer, ela não compreende sem o auxílio do Espírito Santo. Sem o auxílio do Espírito Santo, só no nosso próprio intelecto, a gente nunca vai sair do lugar. A gente nunca vai entender aquilo que Deus tem para nós. Por isso nós precisamos viver em revelação. São duas coisas básicas e importantíssimas que nós precisamos para vermos e entendermos o que Jesus estava falando aqui. A fé em Jesus e o auxílio do Espírito Santo. Olha só o que o apóstolo Paulo nos diz em Gálatas 2, a partir do verso 20. Fui crucificado com Cristo.
Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no meu corpo, vivo pela fé. Olha a importância da fé. No Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aí o mesmo apóstolo Paulo, em Romanos 8, verso 4, diz o seguinte: a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Ou seja, quem tem o Espírito tem as coisas voltadas para aquilo que o Espírito deseja. E o que o Espírito deseja é aquilo que nós lemos nas bem-aventuranças. Logo, se nós temos a fé em Jesus Cristo, se nós somos salvos, se nós experimentamos um novo nascimento, se nós temos o Espírito Santo sobre nossas vidas, uma vez que fomos salvos, automaticamente nós temos que ter a atuação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, pois Ele é o penhor, Ele é a garantia da nossa salvação. Nós só somos salvos porque Ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. As bem-aventuranças, elas passam a ser verdades e terem sentido em nossa vida. E aí essas bênçãos que Jesus proclama nas bem-aventuranças passam a ser bênçãos reais nas nossas vidas. Bênçãos reais. E perceba que eu já disse isso no vídeo anterior, começou com uma pequena divisão tão singela ali no início dessa passagem que muitas vezes a gente não percebe, mas tão importante. Esse capítulo se inicia dizendo o seguinte, que Jesus ele subiu até o monte e Jesus estava sendo acompanhado por uma multidão. O monte era o melhor lugar para falar por questões de acústica, etc, etc, etc. Mas quem se aproxima de Jesus são os discípulos. O temor do Senhor são para aqueles que o temem. Sabe, as coisas de Deus, elas acontecem assim, existe, obviamente, a supremacia do nosso Deus, isso é inquestionável. Nosso Deus ele é supremo, ele tem total controle sobre tudo, mas existe a responsabilidade humana. A responsabilidade minha e sua de nos achegarmos ao Senhor. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. E uma vez ceando com ele e ele conosco, a nossa vida é transformada a tal ponto de nós nos encaixarmos nessas bem-aventuranças aqui. Mas veja só, nessa passagem que eu li aqui de apóstolo Paulo em Romanos 8, ele começa dizendo o seguinte, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Aí Jesus, dando continuidade, nesse mesmo capítulo 5 de Mateus, Jesus diz o seguinte, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, mas não vim abolir, mas cumprir. Olha só o que Jesus diz, não pensem vocês que eu vim aqui abolir a lei. Não, de forma nenhuma, eu vim cumprir. O que Jesus estava dizendo aqui? Sendo que nós acabamos de dizer que as bem-aventuranças não são coisas que nós perseguimos pela salvação. Não, pelo fato de sermos salvos, essas coisas começam a ser verdade em nossas vidas. Mas aí Jesus diz, olha, não pensem vocês que eu vim aqui abolir a lei. Não, eu vim cumprir. Como assim Jesus veio cumprir? Jesus veio trazer sentido à lei. Olha só o que o apóstolo Paulo nos fala em Gálatas 2, verso 16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Nós somos justificados pela fé em Jesus, não pela prática da ordenança. E como Jesus cumpriu a lei plenamente, em Hebreus a palavra de Deus nos diz o seguinte, que na lei o sacerdote precisava entregar sacrifícios primeiro pelos seus pecados e depois pelos pecados do povo. Mas Jesus veio e de uma vez por todas se entregou por mim e por você, fazendo um sacrifício muito maior do que todos os sacrifícios que foram descritos no Antigo Testamento. Jesus cumpriu plenamente, Jesus ele é a plenitude de Deus, plenamente a lei. A lei nós tínhamos ordenanças como festas, nós tínhamos sacrifícios, nós tínhamos ofertas. E Jesus cumpriu tudo nele, trazendo sentido à nossa existência, à nossa vida.
E nele, pela fé nele, nós somos salvos. E nele, pela fé nele, nós somos aperfeiçoados, mediante, obviamente, a obra maravilhosa do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E aí sim, essas bem-aventuranças passam a ser verdade e ter sentido em nossas vidas. E nós podemos nos apropriar das promessas que vêm acompanhadas das bem-aventuranças, que são o reino dos céus, que nós seremos consolados, que nós herdaremos a terra, que nós seremos fartos, que teremos misericórdias, que nós veremos a Deus, que seremos chamados filhos de Deus e que o reino dos céus será nosso. É isso que o nosso Senhor Jesus conquistou para nós. Espero que essa palavra tenha abençoado o seu coração. Curta esse vídeo, compartilha, mas curte mesmo, não custa nada, é só você apertar esse legalzinho aqui do lado, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis e até a semana que vem. Fui!